Olá, muito bom dia. Agora são 10 horas e 58 minutos. Seja bem-vindo na Rádio Metropolitana de Piracicaba. Falamos ao vivo do Cemitério da Saudade, um cemitério tradicional aqui da nossa região metropolitana. Ao meu lado, Tiago de Souza, ele faz parte do projeto O Que Te Assombra. O Tiago é de Campinas e também ao meu lado aqui o Paulo Renato, que é historiador, é de Piracicaba, é piracicabano e daqui a pouquinho também vai falar pra gente aí a importância desse projeto, chamado Projeto O Que Te Assombra. Tiago, bem-vindo, bom dia, obrigado também pelo convite de estar aqui conosco nessa manhã de sexta-feira, final de semana, dentro aqui do cemitério, é um lugar peculiar, né, que nós estamos fazendo ao vivo aqui. Projeto O Que Te Assombra. Tiago, conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, bom dia pra você. Bom dia, Dan. Pô, primeiro, obrigado. Imagina, uma honra estar aqui nesse lugar, solo sagrado da cidade de Piracicaba, né? Um museu a céu aberto, um lugar lindo, um dos cemitérios mais bonitos que eu já fui. Olha que eu já andei bastante cemitério e, pô, um prazer estar aqui. O projeto Que Te Assombra está muito honrado de... E a gente, depois de começar a pesquisar as histórias de Piracicaba, de levar essas histórias para a internet, né, em episódios de radionovela, a gente tem cada dia que passa mais certeza de que a gente demorou para vir para cá. É o projeto que nasce em Campinas, né, porque eu sou campineiro, no período da pandemia, aquela sensação de visitas indesejadas da morte que eu tenho certeza que muitas famílias tiveram, né? Eu perdi uma tia muito querida, estava morrendo de medo, né, de ficar doente, tenho filha pequena, tenho pai idoso. Enfim, eu tenho certeza que é um medo que não foi exclusivo do meu cotidiano, né? Não foi um medo que me afligiu apenas, né? Tenho certeza que muita gente teve. E aí eu achei que eu precisava arrumar uma forma de me conciliar com esse tema. Começamos a estudar as histórias de lá. Depois que a gente reuniu um acervo interessante de histórias, né, sobrenaturais da cidade, histórias tradicionais, né, histórias ligadas a fatos históricos, né, aquelas histórias que eram contadas, algumas seculares, né. A gente começou a levar isso para internet em episódios e acabou virando um tipo de episódio de radionovela, que eu sou apaixonado por. Eu escutei história de assombração, né? A gente lembra do Eli Correia, que contava essas histórias no rádio antigamente, né, em São Paulo principalmente. Mas aí a gente falou, pô, por que a gente não leva o pessoal para conhecer esses cenários, né? Além da gente ter na internet disponibilizado e agora vai ficar para sempre essas histórias, né? Que são histórias que também se perdem, porque elas são transmitidas a partir da tradição oral. Agora elas estão lá, pelo menos a versão que a gente teve contato está lá. Vamos levar o pessoal para ir nos lugares. E foi um sucesso assim muito estranho até, porque a gente não imaginava que tanta gente gostava desse assunto e com o passar do tempo a gente percebeu que além de levar as pessoas, a gente precisava levar as pessoas de uma forma mais democrática, que tivesse outros significados, outros valores. Então os primeiros passeios que a gente fez de carro, abandonamos muito rapidamente essa ideia em Campinas e começamos a fazer o passeio a pé, para ser, de fato, para ser mais acessível para pessoas que não tivessem carro, que quisessem fazer, pudessem fazer. Depois a gente teve uma outra ideia de que os passeios são sempre gratuitos, né? Depois a gente teve a ideia de fazer arrecadação de alimento. Então ele começou a agregar ativos importantes, que eu acho importantes, que a gente acha importantes para o bem-estar individual e da cidade, porque também são lugares que o fluxo normalmente é um fluxo triste, né? Um pouco deprimido, né? A gente caminha pelo centro da cidade, que nos finais de semana se esvaziaram porque as pessoas começaram a ir mais em shopping. O cemitério, que é um local de fluxo só de tristeza, e a gente sabe que tem ainda os serviços funerários, o luto, mas ele tem uma outra dimensão pouquíssimo explorada no Brasil, que é a de contar as histórias da cidade, que é de trazer esses valores, trazer não só valores artísticos, né, a partir de arte tumular. A gente está aqui atrás do João de Almeida Prado, que é uma escultura maravilhosa, entendeu? E tantas outras. E Piracicaba, ela conta, o Cemitério da Saudade conta a história de Piracicaba, mas conta a história do Brasil também, né? Tem um presidente da República aqui. Então, assim, os valores que tem aqui, claro, as histórias de fantasma,
caso, as histórias de assombração, elas são o lead, né? Elas são um atrativo que torna o passeio lúdico, mas a reboque ele traz muitos valores históricos, a memória das cidades e debates também sobre a origem desses povoamentos e a origem das nossas comunidades, o que faz a gente acessar, às vezes, lugares incômodos, né? A gente começou em Campinas, por exemplo, a gente tem um contato com a escravidão, que é uma grande fomentadora de histórias dessa natureza, né? Eu tenho certeza, aqui em Piracicaba a gente também tem esse olhar, talvez menos acentuado do que em Campinas, mas ainda tem esse olhar. São Paulo a gente tem outras características, né, que são a gente já fala um pouco mais da origem de São Paulo indígena, que aqui em Piracicaba também tem esse aspecto, né, até pela... É interessante, Campinas tem menos assunto indígena do que Piracicaba. Piracicaba tem mais, né, temas indígenas, que eu acho muito legal. Então é isso. E aí a gente, depois de Campinas, que foi um sucesso estranho, a gente foi para São Paulo e revisitamos esse sucesso esquisito em São Paulo. Também a gente fez várias histórias, especialmente do Anhangabaú. Fizemos um passeio também de bastante sucesso, bastante repercussão, inclusive na mídia paulistana. E aí a gente fez uma série sobre BH que a gente ainda não conseguiu fazer o passeio, embora tenha ido para Belo Horizonte para fazer os estudos, as pesquisas, a gente ainda não conseguiu repetir o passeio, porque lá a gente tem que andar muito para andar pelos pontos, né? Tem mais de 12 quilômetros e BH é uma ladeira só, né? Só morro. Então precisa achar um grupo mais preparado para conseguir fazer a pé tudo. Mas aqui em Piracicaba a gente reuniu as melhores condições para fazer isso, porque os pontos não são distantes. Você começa aqui desse lugar mágico que é o Cemitério da Saudade, esse lugar lindo, bonito, de valor, e a gente vai andar pelo centro da cidade aí, contando as histórias daqui de Piracicaba que a gente, obviamente, teve acesso. Legal, Tiago, é sempre bastante importante, vocês falam também, né, no projeto de vocês sobre o afeto, a importância do respeito para aqueles que descansam aqui, né? Você acabou de falar, né, Prudente de Moraes, né, o primeiro presidente civil, né, Paulo? Paulo Renato é o historiador, ele vai contar um pouquinho pra gente, daí já aproveitando de um ex-presidente do Brasil, que está enterrado aqui no Cemitério da Saudade, aqui em Piracicaba. Paulo, bom dia também, obrigado, viu, por estar conosco aqui. Bom dia. Além do presidente, do primeiro presidente civil do Brasil, a gente tem o senador, que é o irmão dele, o Moraes Barros. Se você pensar, são poucas cidades que têm um presidente sepultado. Você pega o cemitério da Consolação, por exemplo, se eu não me engano, tem um só. É um cemitério daquele tamanho. E aqui, no cemitério de Piracicaba, a gente tem o Prudente que, por incrível que pareça, em seu testamento pediu para ser sepultado numa cova simples, sem muito adorno. E a sepultura dele foi assinada por franceses, ajardinado por franceses, e hoje é a maior daqui do cemitério. E do seu irmão também, do senador. Então são sepulturas que fazem do cemitério importante, né? Mas eu quero ressaltar que, além dos famosos, eu acho que os desconhecidos são muito mais importantes que os famosos, porque foram eles que construíram a cidade, né? Então, quando eu escrevi o livro do cemitério, eu falo isso porque a vontade era sintetizar a história de todo mundo, porque eles construíram o cemitério. Mas é impossível, né? Então, todo mundo aqui tem a importância. Claro que alguns são mais aparentes, como tem Barão de Serra Negra, Barão de Resende, o Prudente, enfim, mas o Almeida Júnior, que faleceu em Piracicaba, apesar de ele ser ituano, mas está sepultado aqui. Então são nomes que fazem a história da cidade, do Brasil, e são muito importantes para a cultura e para a história, né? Já volto com o Paulo Renato, que é historiador. Quero voltar com o Tiago aqui, né, que é o coordenador do projeto O Que Te Assombra. Você falou sobre radionovela. Seria um podcast, mais ou menos? Hoje já está mais na moda o tal do podcast. Seria, então, a radionovela um podcast, é isso mesmo? Vocês estão contando uma história, está em vídeo, está no Spotify. Como é que faz para acessar? Então, eu fiquei bastante curioso agora, viu, Tiago? Então, eu não gosto de falar podcast. Eu acho que é mais... Eu sou conservador nesse... A única coisa que eu sou conservador são com as coisas nossas e da língua portuguesa, né? Mindset. É o meu jeito de pensar, né? Então é mais acessível
acessível. Eu acho que tem mais cara de radionovela, são episódios de radionovela. Claro, eles estão nessas plataformas, né? A gente está no Spotify, está no YouTube. No YouTube a gente tem um atrativo a mais, que são as ilustrações feitas pelo Matheus Raza, que o Grupo que Te Assombra é feito por mim, né? Pelo Silo Sotil, que é redator também comigo, e narra também as histórias junto comigo. A Júlia Zampieri, que também narra as histórias, é editora e é jornalista. E o Matheus Raza, que é artista plástico. O Matheus, ele faz uma ilustração para cada episódio. Agora de Piracicaba a gente está quase acabando essa primeira temporada, né? Que são 8 histórias. São mais de 8, na verdade são 8 episódios. A história do cemitério tem 3 histórias a mais, e o último episódio, vão ter 3 histórias também. Então tem um pouco mais. Eu sou péssimo em matemática, não tenho a menor ideia de quanto deu, mas deve dar umas 13 histórias mais ou menos. E são em 8 episódios. Então a gente leva isso para a internet para deixar lá. Então, claro, é o que eu volto a ressaltar. Nosso compromisso é com a história de assombração. Óbvio que a gente toma o maior cuidado do mundo e tenta acertar todo o cenário histórico, né? O Paulo ele faz a checagem pra gente. Ele vai fazer a checagem. Se a gente falou alguma bobagem, depois a gente corrige. Mas então a gente leva isso para deixar lá, óbvio. É um projeto que provoca a reação das pessoas, às vezes em alguns sentidos. Pô, essa história existe, mas tem um outro detalhe, tem uma outra coisa e tal. E a gente adora isso. A gente adora ser corrigido, a gente adora que as pessoas contem outras versões pra gente. Muito provavelmente a gente vai fazer um livro com essas histórias para reunir também nesse outro ambiente, com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais, né, com uma narrativa um pouquinho mais refinada, né? Melhorar um pouquinho o refino da nossa narrativa, porque a gente quer contar a história e quer deixar isso o mais acessível possível. Mas sim, a gente leva para esses dois ambientes em formato, tanto no formato de vídeo, quando o Matheus também ajuda a gente a narrar a partir de suas ilustrações, e no Spotify e no outro, esqueci o nome, mas o Spotify está lá. Tem vários, tem. Ô, Tiago, então é você, Tiago Souza, pesquisa, texto, narração, o Silo Sotil, pesquisa, texto, narração, Júlia Zampieri, edição e narração, e o Matheus Haas, que é concepção, estética e ilustrações também. Eu quero, antes de falar com o Paulo de novo, falar sobre assombração, né? O nome é O Que Te Assombra, Tiago, é assombração. Nessas andanças pelos cemitérios aí, né, Piracicaba, Campinas, São Paulo, algum fato inusitado aconteceu com você, que você possa falar sobre assombração aí? Eu, de fato, né, Enzo, eu comentei com o Enzo, eu comentei com você, inclusive. Eu sou bastante receioso em relação a isso. Eu tenho medo, viu, o Paulo, Renato? Eu sou bem medroso, na verdade, né? Mas você tem alguma passagem, alguma história que você pode revelar pra gente? Porque são coisas que você sentiu apenas, às vezes, que o Paulo não sentiu naquele momento, né? Mas eu nem sei se você pode até comentar sobre. Eu sinto os poderes sobrenaturais muito mais nos encontros que eles nos promovem do que qualquer outra coisa. Por exemplo, o Paulo, como o encontro nosso, como o encontro do Paulo, como as pessoas bacanas que a gente encontra pelo caminho, alguma certeza de que, poxa, sabe, lembra aquele filme Campo dos Sonhos, do Kevin Costner, que ele constrói um campo de beisebol no meio do milharal, e aí fica uma voz falando para ele: faça que eles virão, faça, é a mesma coisa. Então eu sinto essa força sobrenatural o tempo inteiro com a gente, dizendo: não, faz, vale a pena. Dá uma impressão de que essas vozes precisam ser ouvidas, elas precisam ganhar eco e fazer com que elas repercutam, né? Eu acho muito bonito, por exemplo, na minha cidade, em Campinas, quando a gente conta a história do Elesbão, que foi um menino escravizado e foi injustamente enforcado. E eu fico emocionado quando eu vejo o nome do Elesbão, por exemplo, no jornal, ou as pessoas contando a história do Elesbão. Então a gente, na verdade, é um projeto que não é nosso, não pertence a gente. A gente vem para Piracicaba, a última coisa que eu quero é que pareça que a gente, os caras de fora... Não, a gente veio aqui para aprender as histórias de Piracicaba, para caminhar em Piracicaba, para a gente conhecer a cidade mesmo de uma outra forma. Até provocar isso nos moradores, de falar assim: pô, você imagina aquela rua, aconteceu tal coisa. Isso acontece muito em São Paulo, em Campinas. Talvez a gente repita isso aqui, de falar: poxa, eu não imaginava que tinha essa história aí atrás. E tem, por exemplo, a Escola Moraes Barros, que era um cemitério. Vários amigos meus de Piracicaba nunca imaginaram isso, que era um cemitério ali. Na São João ali, Paulo? Não,
No Moraes Barros, na Alferes com a Rosário. Tá. É, Esquina com a 13 isso, ali foi o primeiro cemitério, ele é de 1834. 34 não, 34 que começam os enterramentos lá. Então, a escola, inclusive em 1960, em reformas lá no Moraes Barros, foi encontrado ossadas ainda. Então, outro lugar que foi um cemitério, onde é o Colégio Dom Bosco Assunção. Também era um cemitério. Tanto que eu tenho uma sobrinha que ela estudou lá. Você sabia que você está estudando no cemitério? Ô, louco! Aí ela chegou pros amiguinhos e falou assim, não, meu tio falou que aqui era um cemitério. E a molecada fica toda doida, né? Porque é o que te assombra, né? Isso que, como que eu tô em cima de um cemitério? E o Moraes Barros foi o primeiro cemitério daqui. E, claro, antes devia ter alguns cemitérios indígenas, aquela coisa toda, mas cemitério na historiografia, nos documentos registrados, ali é o primeiro que surge. Claro, o primeiro, na verdade... Primeiro foi que eles eram enterrados junto à igreja. Então, na primeira igreja já havia sepultamentos, né? Mas como a gente ainda não sabe a localização da primeira igreja, que era do lado direito do rio, onde é o engenho, então vamos tomar por certo que o primeiro cemitério mesmo foi ali no colégio. Porque tem um grupo escolar também ali no São João, não sei se você chegou... Ali é o Prudente. ali é na São João aquela rua, né? Ali também é o... tem cemitério ali? Não. Ali é o... Não. Ali é o Colégio Prudente de Moraes, inclusive, que do nome do primeiro presidente civil. Mas ali não. História, tá vendo? É bom historiador para isso, né? Não, ele ajuda pra caramba. E é de lá da escola Moraes Barros, desse cemitério, que fugiu a Inhala Seca, que pra mim é a matriarca das histórias de a Inhala Seca, que é a matriarca das histórias de assombração de Piracicaba. Então ela fugiu de lá e por isso que a gente vai lá, a gente vai andando lá pra ver o lugar da fuga da Inhala Seca pro mato, pro Bong. Pro Bong. Sabe Ondinhas, Bong, aquela região ali? Então, a história é que ela fugiu pra lá. Ela fugiu pra lá. Ela lá. O pessoal via ela lá. Vocês vão contar mais isso aí no caso vai ser domingo. Mas aí, antes da gente chegar, domingo, que vai ser o passeio aqui, né? O que te assombra no domingo agora, nesse domingo, dia 31 de julho, né? Paulo Renato, você é historiador, amigo do Tiago aqui, que trabalha, né, com essa questão que te assombra, né? Não, o que a gente pode falar? Muito mais legal que trabalho. A gente pode falar de diversão, o que a gente pode chamar, então? Não sei, uma coisa muito legal, não sei o que é. É além? É do além, é além disso tudo. Então vamos corrigir então. Algo do além que o Tiago está fazendo, né? Campinas, São Paulo, agora Piracicaba também. Aliás, Piracicaba é a primeira vez, Tiago? Do passeio, sem dúvida. A gente vai fazer com o público e tal. A gente já andou por aí tudo. Para fazer as pesquisas, eu sempre vou nos lugares, converso com todo mundo. O encontro do Paulo, assim, foi uma bênção. E foi nesse percurso, foi querendo saber as coisas da cidade. Ele passou várias histórias. Tanto que no último episódio a gente faz um agradecimento nominal a ele, ao professor Cecílio Elias Neto, que também foi uma referência para a gente achar essas histórias, né? Os artigos dele, foi um pontapé inicial fundamental para a gente encontrar tudo que a gente encontrou, mas com o público, sem dúvida, a primeira vez. Paulo Renato, você também gosta desse assunto do além, assombrações, o que te assombra? Historiador, acho que você já viajou por vários caminhos aí, né? Mas parece que você gosta dessa questão mesmo, né? Do cemitério, essa questão mais intimista. Porque é um movimento intimista, né? Na verdade, eu sempre tive interesse pelo cemitério. Eu lembro que eu vinha pro cemitério com a minha mãe, conhecia todos os caminhos, assim, para chegar nas sepulturas que a gente normalmente visitava. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, não, eu preciso pesquisar cemitério. Aí, eu conheci a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Hoje eu faço parte da diretoria de lá. E aí comecei a pesquisar, aí você começa a perceber as diferentes perspectivas que existem dentro do cemitério. Tanto tem a parte histórica, tem a parte arquitetônica, tem a parte artística, tem a parte da geografia. Então lá na associação a gente tem profissionais de inúmeras áreas. Então o cemitério é um espaço múltiplo, né? Tanto para contar a história do terror, como para o cara estudar a pedra que tem ali, do que ela é formada. Então, eu vejo o cemitério com essa pluralidade e acho que é um campo muito a ser explorado, né? As pessoas só enxergam ele talvez com, nossa, é um lugar onde se enterra gente. Hoje o povo tem essa aversão à morte, claro. Eu quero ser cremado, não quero ser... vai que me enterram e eu fico lá e eu acordo. Aquela coisa toda. E queimar não, né? Você vai cremar e se você acordar no forno.
Teoricamente é a mesma coisa, mas o povo tem esse medo tal dos cemitérios tradicionais, né? E é interessante, por exemplo, com o surgimento dos cemitérios parque, que é igual ao cemitério que a gente tem aqui, o cemitério da Ressurreição, foi pensado para deixar todo mundo igual, né? Falando do igual, depois eu vou falar do portal, para deixar todo mundo igual. Então, as pessoas no primeiro momento falam assim, pô, vamos ser enterrados, vai ser todo mundo igual. Só que as famílias já começam, por exemplo, hoje, a tentar diferenciar onde está o parente dele com alguma coisa, colocando uma flor, colocando um catavento. Então, ninguém quer ser igual, né? Apesar que como diz em latim, na frente do cemitério, escrito em latim, escrito, somos todos iguais. Mas ninguém quer ser igual. E esses cemitérios, os tradicionais, conseguem mostrar isso. Você tem gente que coloca material mais rico, outro menos rico, o que tem. Então, o cemitério é isso. O cemitério é o reflexo da cidade. Então, o que você vê aqui dentro, com certeza você vai encontrar lá fora. E aquela coisa que o Tiago falou da escravidão, a cidade passou por isso, por um processo de escravidão muito intenso. O cemitério consegue mostrar para quem vê isso. E lembrando que o primeiro sepultamento aqui, no livro, é de uma escrava Gertrudes. Então foi a primeira sepultada oficialmente aqui, no livro, é uma escrava. Então isso em 1872. Então reflete muito a situação da cidade. Quer dizer, claro que ela foi sepultada no terreno, no jazigo do seu dono, mas foi uma escrava que foi sepultada aqui. Então, imagina como foi construído esse cemitério e as histórias em torno da cidade e tudo mais. E aqui é um ponto alto da cidade, né, Paulo? Acho que o lugar o mais alto da cidade, né? Esse cemitério fica, né? Para lá fica o Piracicamirim, fica a região ali, né, do Cope, para cá fica a região central, né? Ou seja, o cemitério da Saudade, de fato, ele está, acho que no ponto mais alto da cidade. Antes era pensado assim, no final do século dos anos 1800, começaram a se falar as teorias dos miasmas, onde achavam que o corpo morto exalava os maus cheiros, trazia doenças. Então os sepultamentos das igrejas vão tentando tirar o sepultamento das igrejas e construindo cemitérios para não ter mais esses miasmas, porque eles acreditavam que o cheiro ruim trazia doença. E aí começam a construir os cemitérios. Os cemitérios são alocados em locais distantes. Quanto mais longe da cidade, então pensa o centro da cidade, onde é lá embaixo, eles pensaram num lugar bem distante, para ficar longe da cidade. Hoje o cemitério está numa localização privilegiada, dentro da cidade. Mas, no momento da sua fundação, ele ficava distante, tanto os cortejos subiam da praça, da Moraes, subia aqui na rua, a Moraes era chamada Rua Direita. Então era uma ladeira e tanto para subir os cortejos. Mas Então essa teoria dos miasmas, que tira o morto da igreja, fez construir os cemitérios que são hoje localizados em locais melhores, mas antes eram distantes da cidade. Então, por isso que muitos cemitérios hoje e ficava no alto. Então, por exemplo, se os miasmas existissem, se os cheiros, o vento ia tirar o vento, então não ia chegar na cidade. Então essa era a ideia do... E o cemitério, o primeiro cemitério, que era na Praça Moraes Barros, se você olhar o mapa da época, ele também ficava distante, não tanto quanto esse, mas ficava distante do centro da igreja, justamente com essa ideia de não ter contaminação. E tinha, porque relatos da Câmara que falam que cachorro ia lá, abria sepulturas, que eram mal enterrados. Então isso aí já era uma discussão que tinha desde 1850, já começa a ter esse medo de sepultura aberta, até da Inhala, que é uma das histórias. Legal. Paulo, isso na verdade que você está contando é 1% das histórias, né? Tem muito mais. Olha, eu quero aproveitar, estamos ao vivo, a Marli Gandelini está aqui mandando um bom dia para vocês, para nós aqui, Tiago Ribeiro, vereador de Piracicaba, Maria Elisa Cortinoves, bom dia, Emerson Silva, o Elson de Belém está dizendo, eu tenho uma grande afinidade com cemitérios e tenho várias vivências com esse tema. Quero conhecê-los. Depois eu passo para você então. Aliás, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês aí o Instagram deles também, o Facebook, o YouTube, para vocês conhecerem mais. A Aguilar Consuelo também, mandando um bom dia para nós. E a Milena Natal, acompanhando ao vivo pela Rádio Metropolitana de Piracicaba. Estamos aqui, né, Enzo? Estamos aqui ao vivo no Cemitério da Saudade, em Piracicaba. Agora são exatamente 11 já? 11 horas? 11h22, exatamente. 11h22, seguimos o horário de Brasília. Falamos agora com o Paulo Renato, historiador. Quero voltar agora com o Tiago, que também faz parte do projeto O Que Te Assombra. Tiago,
Sábado, então, quero pegar até aqui o informativo. Domingo, 31/7, tô com sábado na cabeça. Sábado a gente 31. vai fazer em Campinas. Quem quiser ir, quem tiver afim. Sábado a gente vai fazer no cemitério, só no cemitério da Saudade de Campinas, às 9 horas da manhã, também gratuito. Quem puder e quiser levar 1 quilo de alimento não perecível, a gente agradece. Lá a gente vai entregar para o Banco de Alimentos da cidade. Aqui a gente fez uma parceria com a Ajuda do Bem. Então, aqui a gente vai entregar para eles, quem puder, né? Quem puder e quiser trazer no domingo, aí o passeio sim aqui, às 9 horas da manhã. Sempre às 9, a gente sempre come às 9 porque dá para tomar café tranquilo. E a gente também pega, se tiver muito sol, é um horário que o sol ainda não está fritando a gente. 3 horas começa, né? Começa. Muito bem, então olha só, domingo, dia 31/7, a concentração às 9 horas da manhã, aqui bem em frente ao Cemitério da Saudade, bem no portal, fica em frente ao SEMAI, para quem não conhece, né, Paulo? Fica em frente ao SEMAI aqui, né, da sede do SEMAI. E aí fala de fato, né, que eles farão aí uma arrecadação de mantimentos para o grupo Ajuda do Bem Piracicaba, né? O Tiago, em Piracicaba já tem algum ponto específico que o Paulo passou para você? Nós tivemos há pouco tempo aí, menos de 20 dias, a morte de um ex-prefeito também, né, Paulo? O Adilson Maluf, que está enterrado inclusive aqui, né, no Cemitério da Saudade. Tem algum ponto específico que o Paulo passou para vocês? Tem alguma história aqui, além do ex-presidente, né? Enfim, o que tem de histórico aqui que o Paulo vai, ou já passou para vocês, que vocês vão passear? A da igreja de São Benedito, né? Que é uma história que é cercada de, inclusive o ex-prefeito, ele teve cuidado de não tentar retirar a igreja, né? Que muitas pessoas, muitos prefeitos tentaram retirar a igreja e não foram muito bem sucedidos, né? Foram surpreendidos com outro fenômeno natural que é da morte. Então o pessoal fala que existe uma energia própria lá, lógico, e é uma coisa que eu acho importante falar, né? A gente não acha que nada é mal assombrado. Nada é mal assombrado. As coisas são assombradas, algumas vezes por espectros, e essa é a provocação do projeto, né? O que te assombra é exatamente isso. O que te assombra de verdade? A história real ou a história sensorial, né? Não vou falar que não é uma história real, a experiência humana, né? Que é a que tem como desdobramento a história de assombração. A gente não questiona se, e nem tem a obsessão de saber se é verdade ou não. A gente só quer saber se essa história era contada. Não falo que nós não somos caçadores de fantasmas, nós somos caçadores de histórias de fantasmas. A gente acredita muito na experiência humana, nessas dimensões, claro, espirituais, sensoriais, isso é outra coisa, mas a gente não gosta de falar que é mal assombrado. Então eu não acho que não há, aqui em Piracicaba não tem lugar nenhum mal assombrado. Tem o assombramento, que é, lógico, o acesso a essa experiência sobrenatural, que não é, por ser sobrenatural, não é natural, e por a gente não estar acostumado, a gente se assusta. Mas também existem os recortes históricos de cada uma das histórias que também podem provocar a gente, arrepios, e a maioria das histórias, na verdade, o que mais assombra, pelo menos a mim, são as histórias que vêm junto com as histórias de assombração. Por exemplo, a história mesmo da igreja de São Benedito é uma história muito bonita, que é uma história construída para o povo preto católico, que essa época, isso não é algo só característico de Piracicaba, né? Na época da escravidão, os pretos católicos, os escravizados católicos, não podiam entrar em igreja de branco. Então aquela era uma igreja que tinha acesso aos negros e negras escravizadas católicos. Então tem uma história bonita nisso. Eu acho que a história, claro, o mistério é muito legal, mas acho legal a gente saber, por exemplo, que nessa época existia, olha onde o racismo alcançava, né? Uma pessoa que tinha crença cristã, católica, pelo fato de ser negro, ele era impedido de professar sua fé dentro das igrejas. Então eu acho muito bonita essas histórias, eu acho, e talvez isso me assombre mais, saber algo como isso sempre me tocou mais do que saber qualquer outro tipo de história de assombração, que claro, que a gente vai contar também. E será que a vontade de tirar aquela igreja de lá não é de apagar essas lembranças? Exatamente. Então fica aí a reflexão. É isso, o que te assombra mora nesse lugar aí.
A gente vai se encontrar com muitas coisas, às vezes incômodas, às vezes são essas coisas que vão nos assustar. Outras, lógico, são histórias mais lúdicas, são histórias que eu acredito em todas, tá? Bom deixar claro, eu acredito em tudo do jeito que me foi contado, assim, a Inhala, o Corpo Seco. Claro, a gente avançando as camadas, a gente começa a exercitar outro tipo de percepção sobre essas histórias, né? Da Inhala, por exemplo, a Inhala, que é uma versão feminina do Corpo Seco, talvez a única que a gente se deparou até agora, e a gente já encontrou um monte de história de Corpo Seco, que é, se você não acreditar na parte sobrenatural da história, você vai perceber que as histórias que o povo contava também serviam para protegê-la. Por quê? O corpo seco ou a inhala seca é o desdobramento de uma maldição por conta de tantas maldades que essa pessoa cometeu em vida. Então era um jeito também, se você não quer acreditar, eu acredito, hein? Mas se você não quiser acreditar, você vai ver que as histórias também eram usadas para proteger as pessoas, para lembrar de que se elas fossem ruins em vida, a morte não reservaria coisas boas a ela. Muito parecido com o olhar ocidental cristão que a gente tem. Tem gente que não vai nem para o inferno, de tão ruim que era, fica condenada a vagar para sempre por aí, que é a história da Inhala. Então é isso, eu acho que assim, a gente vai bater papos e vai provocar a história da noiva fantasma, né? Piracicaba é muito interessante, porque o apelido da cidade, eu só descobri, e, gente, isso tudo eu descobri vindo pra cá fazer, eu não sabia que que a Piracicaba era apelidada de Noiva da Colina. E pô, tem uma história da Noiva da Colina por trás desse nome, que é engraçado, que é mais uma história, mais uma versão de história de noiva fantasma. E eu falo que eu gosto muito de entrar nesse debate, porque as noivas fantasmas, elas sugestionam algo que evidencia um machismo muito antigo. Por que existe tanta noiva fantasma? Porque o propósito da mulher, um dia, a sociedade convencionou que era casar com um homem. Quando ela estava em vias de cumprir esse propósito de vida, ou ela morresse, ou ela não quisesse cumprir, então assim, se ela morre sem cumprir esse propósito, o que vai sobrar para ela é voltar para assombrar os outros. E eu falo também, já antes que as mulheres comecem a querer me matar, eu falo que as histórias de fantasmas, noivas fantasmas, está em extinção, porque as mulheres não têm mais esse propósito de vida, graças a Deus. Então, não vai ter mais história nova de noiva fantasma, mas a existência delas nos traz essa reflexão, de falar, olha, quando a gente fala que não existe machismo estrutural, né? Olha só as histórias que o povo contava, como isso é identificável nas histórias, por exemplo, da noiva fantasma, né? Tiago, na verdade, o projeto Que Te Assombra, ele tem um cunho aí social, inclusive, né? Olha, estrutural aí de contar história, mas um cunho social, né? De reverberar aí assuntos. O Paulo estava comentando agora há pouco, né? Até sobre aquela mulher em São Paulo, né, Paulo? Daquela casa mal assombrada, né, mulher? Ela aprontou muito lá nos Estados Unidos, né? Ela aprontou, enfim, foi um negócio aí que a gente vai deixar para um outro episódio, né? Pois é, tá em alta esse telenovela, esse podcast, né? E independente da história, tem muitas críticas sobre a abordagem, enfim. Mas o importante é que eu li uma notícia ontem que o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 300 denúncias de trabalhos que eles chamam de análogo à escravidão, que é depois a partir dessa história. Isso eu acho isso muito mais importante do que propriamente a história, né? O que isso resulta, entendeu? O que você plantou. Então, talvez o que o jornalista fez tenha o que ele plantou está aparecendo. Então, está ajudando e salvando muitas vidas. E eu acho isso muito mais importante do que o que muita gente está criticando a história ou os desdobramentos dela. Mas, para mim, isso já receber denúncias e conseguir libertar 347 pessoas, isso é muito mais importante que qualquer outra coisa. A importância, né, do programa, do projeto, e vocês, não tenho dúvida, que também atinge aí uma certa quantidade de pessoas que, de repente, abre o olhar, né, desperta sentimento, desperta, opa, preciso, meu vizinho, alguém que eu conheço, acho que vai além do Que Te Assombra. Não, vai. A ideia, na verdade, é provocar isso mesmo. As histórias, elas têm essa potência, né? De mostrar, e num cenário que a gente convida as pessoas para
relaxarem. A gente não é o legal do assunto é realmente caminhar pela cidade, ouvindo as histórias, contando as histórias, porque no final das contas, contar e ouvir histórias inevitavelmente gera pontes afetivas. Eu tenho certeza que é muito difícil que a gente, em algum dos passeios ou então em alguma das entrevistas que a gente dá, alguém não chegue e fale assim, puta, sabe que minha tia contava uma história, não sei de que, meu avô contava não sei o que e tal. E aí eu falo, é isso, é aí onde a gente quer chegar. De lembrar que essa talvez seja junto com lascar pedra, fazer desenho rupestre, contar histórias é uma prática talvez das únicas que a gente ainda não tenha abandonado desde a idade da terra, das pedras, desde a época das cavernas, que o ser humano conta e ouve histórias das experiências pessoais, das caçadas, dos contatos sobrenaturais, mas essa é uma prática que talvez seja a última prática nossa primitiva e que nos aproxima muito, né? Hoje a gente, eu tenho certeza, não sei se é uma realidade das famílias, a gente não janta mais ou não tem a oportunidade de se alimentar junto, sentar à mesa no café da manhã, cada um tem um horário, um tem faculdade, outro tem trabalho, outro não sei o quê, outro tem um horário de trabalho diferente. A gente não consegue, nós não conseguimos mais nos reunir, e esse momento era um momento solene, então a gente, assim, se a gente conseguir fazer com que as pessoas levem para a vida delas histórias novas para contar para os outros, e talvez reativar essa vontade de, a hora que está sentado na mesa, um contar uma história para o outro, um falar de outra coisa, reunir as famílias de novo que estão separadas por questões políticas, por opiniões. Se a gente fizer isso, putz, era o que a gente quer mesmo, recriar pontes afetivas a partir das histórias e, lógico, o contorno disso tem tudo isso que você falou, tem uma memória histórica das cidades, tem algumas reflexões sociais importantes, tem alguns diagnósticos da sociedade importantes que as histórias trazem sem forçar nenhum debate maior. Então a gente falou da noiva, tem uma coisa que eu falo que me incomoda muito, por exemplo, da gente imaginar que um cemitério onde eram enterradas pessoas escravizadas, ou um cemitério indígena é um lugar amaldiçoado. Isso, se a gente avançar um pouco, eu sou roteirista também, então eu estudei isso. A gente avançar um pouco na construção dos arquétipos, a gente vai ver que existem maldições ligadas a esse caráter, às vezes de racismo mesmo, às vezes de preconceitos com certas etnias, preconceitos coloniais que ainda vivem, né? O filme do Poltergeist é um filme que a casa foi construída em cima de um cemitério indígena, e a partir disso tudo o que aconteceu com aquela menininha, enfim, funcionar como um portal maldito, né? A gente não acredita nisso. A gente não acha que um cemitério indígena tem alguma diferença desse cemitério, ou que o lugar de sofrimento da comunidade negra seja amaldiçoado pelo fato de terem sofrido pessoas lá, que as almas ficaram lá para atormentar os vivos. A gente não acredita nisso. A gente acredita que essas almas foram sublimadas. Se tem algum lugar maldito nessa história, é de quem escravizou esse povo. Não é lá, entendeu? Não é lá que fica. Então a gente aproveita o ensejo do passeio para também convidar todo mundo para fazer essas reflexões. É muito comum, né, a gente ouvir história de assombração e falar, não, lá escutava corrente, aí vem os negros atormentar, assombrar a gente à noite. E a gente não acredita nisso. Podem existir energias, a gente acha que acredita, só que essas energias, elas estão prontas para fluir quando alguém trouxer alguma coisa bacana. Quando alguém traz alguma coisa boa, elas vão ajudar aquilo a deslanchar, e é aí que eu acho que é o encontro nosso com o sobrenatural. Toda vez que a gente encontra uma pessoa bacana como o Paulo, como a gente encontra em São Paulo as pessoas que ajudam a gente a fazer o passeio lá, e que vão ficando junto, e ele já participa de Campinas, já está participando de São Paulo, e aí a gente vai trazendo gente para ajudar, porque não é um projeto nosso. A gente só começou, mas não tem a menor ideia de como vai começar, como vai terminar. O Paulo, aproveitar, o Paulo historiador, uma história que também, essa da escola ali na São João, que eu achei que fosse cemitério. Uma outra que eu ouço bastante também é ali na Chácara Nazaré, aquela chácara grandona que tem ali, que diz que o dono era muito apegado com as coisas, né? Apegado com os bens materiais, muito rico, né? Ele não queria morrer. E a história é que vira e mexe, bate panela, fecha a porta, tudo mais. Você já ouviu essa história daquele local? Mas sabe o que eu não tô falando pra você, né? Aquela chácara linda no Nazaré ali, enorme inclusive, né? Ali atrás da prefeitura.
Não, eu não Eu conheço. quero saber. Agora É. a única coisa que eu lembro ali é que o povo entrava lá para pegar fruta, porque é uma chácara muito grande, mas mas assombração assim, não recordo. Não. Sabe uma história muito legal que o Paulo trouxe pra gente das velas? Que era uma coisa, um mistério enorme das velas na esquina, me ajuda, é 13 de maio com a Rua do Porto ali. Que os antigos diziam que existiam muitas, que o pessoal colocava a vela ali na esquina e ninguém entendia por quê, qual que era o mistério daquelas velas acesas ali. Essa é uma história que os jovens não sabem, né? Assim, e aí, pô, o Paulo conseguiu conversar com quem que era? Com a avó? Não, com a Marli, a historiadora daqui, parece que é a Marli Perecim. Tá. Aí o Maurício conversou com ela e ela falou que foi Um mascate, né? um mascate que foi assassinado, apunhaladas lá. E eu lembro, quando eu era criança, de ver as velas acesas ali. Mas hoje não vê mais e ninguém sabe mais. É isso aqui, eu acho que a síntese do seu projeto é isso. A gente vai tentar... eu não consigo, eu não tenho data para poder pesquisar esse assassinato, mas a gente vai tentar trazer uma história que já sumiu, porque com a reforma fica na esquina onde é a casa o palacete do Luiz de Queiroz. Com a reforma que teve ali, se apagou essa área onde era aceso o velo. Então, talvez o projeto sirva para trazer de volta essa história que, por muito tempo, se acendeu vela lá. Que eu, quando criança, vi. Então, minha mãe trabalhou naquela casa, falou que já se acendia velas. Então, é muito anterior a esse tempo. Então, mas hoje, ninguém sabe mais da história que aconteceu ali. O homem da capa preta, que é tipo o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa do Rio Piracicaba. É a mesma coisa, o cara que engravidava as mulheres. É muito interessante, tem histórias assim muito legais daqui de Piracicaba. Dá pra ir além. Pô, do próprio Cobrão, que quando a gente foi contar a história da Cobrona, porque do lado teve uma tragédia imensa em Piracicaba, que é a do Comurba. Exato. Então, assim, e o resultado, né, quer dizer, o desabamento do prédio era uma coisa numa dimensão mítica, a partir da cobra, que no final reproduziu uma situação profetizada com a Cobrona, de desabar a cidade dela. Então, assim, sabe, essas associações são muito legais. E aí, a partir da história da Cobrona, a gente lembra do Comurba, que tem gente que não lembra, que não sabe. Ou não é que não lembra, tem gente que não tem a menor ideia de que houve uma tragédia dessa dimensão. Então, a gente conta uma história para trazer outras. Então, essas coisas, essa também foi tudo Paulo. Do Comurba, essa aí, né? Comurba não tem como, né? Ela é como se fosse o Joelma em São Paulo. Vocês comentam, inclusive, né, o edifício Joelma, vocês, na reportagem da TV Globo São Paulo, vocês comentaram sobre, né, o repórter, o Rafael Ihara, enfim, fez uma reportagem muito bonita também sobre, até contou um pouquinho do edifício Joelma, né, o que te assombra naquele momento, naquele local, né? São os estigmas dos lugares, né? Que eu acho que, assim, é o que eu falo, tem uma energia, de fato, deve ter uma energia presente, né? Uma angústia e tal, mas ela está pronta para ser convertida. O Joelma mesmo eu falo, e isso é um fenômeno parecido com o Comurba. Muito bom esse paralelo, porque o Joelma, por exemplo, hoje todo mundo, 100% das pessoas que utilizam edifícios para trabalhar, para viver, se favorecem da legislação que nasceu a partir da tragédia do Joelma. E do Comurba houve algo parecido. A comoção foi tão grande, óbvio, que não existe nada de bom numa tragédia. Nada de bom. É sempre ruim. Mas o resultado disso foi uma legislação para edificações completamente novas no país. Quer dizer, tamanho foi o clamor de algo que aconteceu aqui. Todo mundo se favorece também, se serve de homenagem às vítimas do Comurba, que elas hoje salvam pessoas ainda a partir das mudanças legislativas e das obrigações para você ter uma edificação de maior amplitude, graças a uma tragédia. Então, quando as tragédias elas trazem algum resultado, lógico, nunca vai ser legal. Falar, putz, que bom, não existe isso, não dá pra gente falar. Mas é importante a gente lembrar que, graças à presença de espírito de pessoas que já deveriam ter feito, né? Na verdade, já deveriam ter feito, mas algumas grandes tragédias, elas propulsionam medidas que vão salvar muito mais pessoas para a eternidade depois, porque ninguém vai revogar uma lei
por exemplo, de regra, de protocolo para construção. A Joelma, a mesma coisa, ninguém vai, não existia, imagina, não existia porta corta-fogo antes do Joelma, que é uma coisa que a gente nem pensa hoje. Não existia laudo de bombeiro nas coisas, né? Que a gente fala, pô, o bombeiro vai lá, o bombeiro vai na sua casa para fazer lá, convocar a brigada de incêndio, não sei o que, então ninguém entende direito, foi por causa de uma tragédia. Não se pensavam na hipótese de pegar fogo, não se pensava no pior, e quando o pior acontece, aí você... Exatamente. Hoje você já pensa no que pode acontecer. Exatamente. E pensar assim, que a gente vê a magnitude da cidade de Piracicaba, porque uma tragédia aqui acabou acarretando numa mudança nacional, né? Em algo maior. Você vê a importância da cidade, a repercussão das coisas aqui como ecoam para o resto do Brasil. E, pô, é o que eu falo, não é por acaso que a gente tá aqui, assim. E aí o meu contato com o sobrenatural acho que mora aí. Eles vai abrindo o caminho e vai falando, não, você tem que ir ali. A gente, antes de fazer Piracicaba, a gente faria o Rio de Janeiro. A gente ia fazer o Rio. Mas a gente falou, putz, cara, não dá para esperar Piracicaba. Tem muita história aqui, né? Muito, não, e sim, com todos esses significados, não é história boba, não é noites do terror. Aqui são histórias que são importantes para serem contadas, sabe? Lembrando também, né, Paulo e Tiago, que vocês irão contar a história de uma cidade que segunda-feira, dia 1º de agosto, completa 255 anos. Vai ser um presente o passeio de vocês aqui, inclusive, no domingo. Sabia, né, ou não? Não sabia também. Não. Mais uma, então, pro seu currículo lá, hein? Segunda-feira, Tiago, dia 1º de agosto, 255 anos, né, Paulo? Aniversário de Piracicaba. Um dia antes, então, vão estar aqui. É o sobrenatural funcionando, pô. Que vergonha não saber disso. Não tem problema. Pô, cara, como é que você me deixa passar Paulo, essa? você não passou essa pra ele. Mas não tem problema, mas é legal, né? Um dia antes, vocês estarão aqui, então, falando aí, visitando um pouquinho o passado, contando a né? história da cidade, né? Algumas histórias ali tristes, algumas histórias legais, algumas histórias que marcou a cidade, enfim. Acho que contar a história é muito bom. O historiador tá aqui. Existem eles... Graças a Deus existem eles para deixar a gente nunca esquecer do passado, né? Para ver se a gente não faz mais besteira no futuro, né? É por isso. Historiador é para isso mesmo, né, Paulo? Para não deixar fazer cagada lá na frente, né? É o que dizem, mas tem alguns que acho que ajudam também. Atrapalham. Paulo, então acho que eu quero aproveitar esse momento aqui, quero agradecer todo mundo que ficou com a gente. Fica o convite, hein? Às 9 horas da manhã aqui no Cemitério da Saudade. Fica bem em frente ao SEMAI aqui. Aqui é Moraes Barros ainda? Aqui? Não sei. Aqui já é Piracicamirim, será? Tá. Do lado, né? Ao ladinho aqui do campo do 15, né? Renato, então aproveita aí, eu vou passar para você o microfone, convido o pessoal de casa e eu quero que você passe já as suas redes sociais também, que é importante. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de você, quiser saber um pouquinho mais da cidade, que é interessante, né, Tiago? As pessoas entrarem em contato, e aí entra em contato com você, já fala com o Tiago, vai para Campinas, vai para São Paulo, de repente para o Rio de Janeiro, conhecer os cemitérios dessas regiões. Não, então eu quero convidar o povo a comparecer aqui pra gente... Lembrando que esse ano o cemitério faz 150 anos, né? Pensando que a independência do Brasil faz 200, o cemitério faz 150 esse ano. Então, eu queria convidar o povo à rede social da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, que eu faço parte. Tem muito conteúdo sobre cemitérios, que é estudos cemiteriais, e lá tem muita coisa interessante, muita coisa legal. Então fica o convite aqui. Legal. Passa já pro Tiago, mesma coisa, Tiago. Rede social do que te assombra, como conhecer você, como conhecer o projeto. E vim doar aqui também, se quiser doar de repente com Pix, acho que é importante. O projeto não pode parar. Isso. Bom, obrigado. Primeiro, obrigado, pô. Obrigado, Paulão. Obrigado, Piracicaba, por essa oportunidade. Vai ser um prazer estar aqui domingo. Então, eu quero convidar todo mundo. Na verdade, eu estou convidando vocês para me ensinarem mais sobre Piracicaba, porque essa, no final das contas, é a minha vontade real. É de conhecer mais histórias, é de conhecer mais a cidade. Então, domingo, às 9 horas da manhã, a gente vai se encontrar aqui no portal de entrada do cemitério. Vamos fazer um passeio pela cidade e quem quiser conhecer um pouquinho das histórias que a gente já contou de Piracicaba, nós já temos 6 episódios, tanto no YouTube como no Spotify. E no nosso Instagram a gente deixa sempre uma agenda, assim, onde a gente publica as datas dos passeios, lembrando que os passeios são sempre gratuitos e todos os passeios que a gente faz, inclusive o daqui, a gente vai fazer doação para a Ajuda do Bem.
Quem puder, quem quiser, a gente sabe que a situação está difícil mesmo, mas quem tiver aí algo que puder contribuir, a gente fala, e aí o Pix, essas coisas, procura o Ajuda do Bem e vê como vocês podem ajudar lá, porque a gente não recebe nada mesmo, de dinheiro a gente não recebe nada. O Paulo, olha só, antes de mais nada, só para vocês terem uma ideia aqui, Nenê Godo tá com a gente aqui, vai lá na cidade de Guaraí, para você ver lá você vê a assombração, ó, então já tem um recado para vocês, Guaraí. Tá bom, vamos ver. Guaraí, ainda bem que não é Guarani, porque eu torço pra Ponte Preta. Guaraí eu vou. Não, eu acho legal falar do trajeto, porque o povo, sim, onde a gente vai começar e onde vai terminar, eu acho que é o mais... Quer passar o trajeto aí, Paulo? Não, eu acho que... Passa aí. Pode passar. Bom, então a gente vai sair daqui do cemitério, né, da Saudade. A gente vai contar algumas histórias aqui. Vamos para a Praça José Bonifácio. Depois a gente vai para a Escola Moraes Barros. Não vamos entrar na escola não, é só ali na frente, tá? Depois a gente vai até a Praça da Matriz. Tô errado? Não, a Praça da Matriz é... É antes? É antes, então eu errei aqui já. Depois a gente vai descer da Praça da Moraes Barros. Da Moraes Barros a gente vai até a Boys, passar na antiga fábrica ali. Depois a gente vai até a Rua do Porto, que já é pertinho, e terminamos no Engenho Central. Vai ser o final lá. É uma descida, né? Depois tem que voltar. Então, o único cuidado que vocês têm para se puderem se organizar para esse retorno, a gente ou vai voltar a pé ou a gente vai deixar um carro lá, a gente vai ver uma estratégia. Mas tem isso, o passeio termina lá e começa aqui. Então, é importante pensar aí como vai facilitar a vida de vocês para a volta. Mas é isso. Muito bem, estava vendo aqui, o pessoal já perguntando para mim como é que faz o contato. Tá aí na tela aí, você coloca aí. A inscrição é só a gente ter um controle de pessoas, assim, para a gente não ter um número muito grande. A gente já está quase fechando as inscrições, está quase. Mas a gente só queria que se vocês puderem mandar um e-mail para a gente no kitassombra@gmail.com, para a gente ter um controle legal de todo mundo que quer vir. O kitassombra@gmail.com. Facinho, o kitassombra@gmail.com. Tá começando a chover aqui em Piracicaba, graças a Deus. Mais um sinal. Mais um sinal. Chuva é bênção. E venha, tá muita poeira, muito pó. A gente viu, né? Naquela região ali, Paulo, você que é historiador, a região de Jupiá, né? A linha de Jupiá, aquela região mais longe um pouquinho lá, né? Tá bastante poeira, né? Vento levantou poeira e o nosso pulmão, ele desagradece. Tiago, mais uma vez, obrigado, viu, cara, por estar conversando com a gente ao vivo aí, veio de Campinas aí, veio já aproveitar para ver o roteiro. Mais informações, entra então no @okitassombra e qual que é mesmo? @estudos cemiteriais. Estudos cemiteriais, a gente vai seguir também eles. A matéria completa vocês vão ver na Rádio Metropolitana, no site, no Instagram, também no nosso Facebook e Twitter, Rádio Metropolitana de Piracicaba. Tiagão, obrigado, viu? Pô, obrigado, imagina, brigadão, obrigado Piracicaba, pelo esse carinho, pô, muito legal. Muito bom. Paulo, obrigado e a gente vai se falar mais, viu? Com certeza, obrigado. Vamos vai pensar outros passeios aqui pelos 150 anos, então a gente vai conversando. Passar para a repórter Luciana Masson. Luciana, olha só, uma pessoa para a gente entrevistar aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho da cidade, viu? É o aniversário da cidade, vamos entrevistar aí, né? Ex-prefeitos, o prefeito atual de Piracicaba, enfim. É bacana colocar o Paulo também nessa história aí para a gente poder contar de Piracicaba. Enzo, obrigado, viu? Imagens de Enzo Oliveira. Onde terminam as histórias físicas, né? E eternizam as biografias de verdade, né? Então aqui é onde acaba e onde começa, né, para a eternidade a história das pessoas que vêm para cá e que construíram essa cidade. Para mim, a cidade mais bonita do estado, eu não tenho dúvida. Acho que é uma das mais bonitas do Brasil. Que cidade bonita, Piracicaba, cara. Tem que conhecer mais, comer meu peixe na Rua do Porto. Ô Tiago, como eu tenho medo, né? Filhote. É o melhor. Eu sempre como filhote. Assim, eu, por exemplo, eu tenho bastante medo, né? Eu comento com o Enzo também é meio cagão, né, Enzo? Então a gente tem meio medo, nossa, fazer uma pauta no cemitério e tal, mas assim, a gente, né, fica com receio e tal, mas é um local que transmite muita paz pra gente, né? Então acho que, pra quem tem medo, Tiago, qual o seu recado, então? Aquela pessoa que tem medo, receio, que tem medo da assombração, de repente, né? Como enfrentar um cemitério? O portal, inclusive, um portal tá novo, né, Paulo? Como se portar nesse momento? O que fazer? Tem alguma coisa que você possa indicar? Eu, por exemplo, eu faço, claro, uma oração, peço licença, né? É um local de muito respeito aqui, um local sagrado, enfim, tem alguma... Esse, para mim, foi ótimo você lembrar, porque essa é a primeira lição para a gente tratar tudo o que a gente trata no Que Te Assombra, especialmente nos cemitérios.
É legal, é lúdico, é bonito, tem memória, é importantíssimo do ponto de vista museológico, mas é um aparelho sanitário. Sanitário é um lugar que é um lugar de luto, é um lugar também de tristeza, de despedida. Então, não só com a gente, tenho certeza que o Paulo pensa exatamente igual. Toda vez que for visitar um cemitério, com esse olhar que a gente está falando, com outro olhar, né? Olhar de visita. Lembra disso, que você está entrando num lugar onde tem pessoas, famílias, pessoas enlutadas, às vezes em serviço funerário. Essa é uma outra briga que a gente tem, que a gente está, né, da gente poder frequentar o cemitério em outros horários, exatamente para não confrontar esse outro tipo de situação, que é da gente se deparar com a dor, porque mas enfim, a primeira coisa é isso, é respeitar o lugar que você está indo, porque é um lugar que reúne uma série de sentimentos humanos, né? E alguns deles a gente precisa respeitar, inclusive naquele instante, né? Não é só respeitar a biografia, a história de quem está lá, mas às vezes tem pessoas que estão passando por muita tristeza no exato momento que você está lá visitando com outro olhar, né? Paulo, mesma coisa? Exato, não tiro uma vírgula. Esse é um dos grandes problemas, né? Porque você está visitando o cemitério e às vezes está tendo um sepultamento e tal, então a gente tem que pedir para não atrapalhar, porque é um momento íntimo da família, e então acho que esse é o ponto. Mas do demais, venham conhecer, porque é um museu a céu aberto, então não é um espaço que tem sua carga espiritual, mas também é um espaço onde, onde a sociedade tem que ocupar, porque é uma parte da cidade. Então, eu acho... E reconhecer o valor daquilo, né? Quando tem furto de peça, por exemplo, o cara vem e rouba um pedaço de metal. E não é um pedaço de metal, é uma obra de arte que está homenageando uma pessoa que já foi. Tem uma história. Tem uma história. Então aquilo tem valor artístico, tem valor humano, não é ferro. Não é ferro para o cara derreter. Tem que entender isso. Difícil entender isso aí. Obrigado, Enzo. Obrigado a todos vocês aí. Tenham um bom final de semana. Domingo, então, o que te assombra@gmail.com. Faça a inscrição. E 9 horas da manhã aqui, então, em frente ao Cemitério da Saudade, em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Tchau, pessoal. Tchau, Thiago. Tchau, Paulo. Obrigado, viu? Até mais.